Olá, vamos então para a segunda parte da nossa aula sobre cuidados clínicos em pacientes transplantados. Vamos ver agora a questão das medicações. Lembrando que temos os nossos objetivos para este módulo, sendo que, ao final da aula, deverão os futuros farmacêuticos conhecer os aspectos básicos que envolvem imunologia e o transplante. Ou a gente vai aprofundar um pouco mais, apontando alguns aspectos bem específicos. Conhecer o tipo de transplantes existentes, que foi falado na aula anterior, os tipos de rejeição e estratégias para reverter esse fenômeno. Hoje a gente vai conhecer a questão farmacológica para a reversão dessa situação. E também agora, nesta aula, vamos conhecer algumas estratégias de aconselhamento que são importantes para garantir a qualidade de vida dos pacientes transplantados, ok? Bom, a base de tudo, então, está relacionado à questão da diferenciação celular e alguns processos específicos que acontecem durante esse processo de diferenciação e especialização das células, incluindo a participação de alguns componentes importantes, como no caso das interleucinas. O que nós vamos abordar agora, a partir de agora, é um pouco do processo que leva a um diferenciamento celular, mas do ponto de vista da biologia molecular, porque são aspectos biomoleculares que são decisivos para impedir que o sistema imunológico atue de uma forma mais incisiva contra um determinado órgão que foi transplantado. Bom, e que no diz respeito, então, à biologia molecular, tem alguns aspectos que são fundamentais e um conceito que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o fator de transcrição. O que seria esse fator de transcrição? Nós temos o nosso DNA com infinitos códigos, ou melhor dizendo, vários códigos presentes para a síntese das mais diferentes proteínas que vão dar origem às mais diferentes estruturas do nosso organismo. Nem tudo acontece ao mesmo tempo. Existem alguns sinalizadores moleculares presentes no citoplasma que, quando aumentam de concentração, ativam os fatores de transcrição que vão fazer com que uma determinada região do nosso DNA seja, então, transcrito e, assim, sintetize uma determinada proteína. Só lembrando, nós não fazemos tudo ao mesmo tempo agora, é mediante a estímulos. E esses estímulos a gente dá o nome de transcritores, ou fator de transcrição. E junto a isso tem outras moléculas que atuam, fazendo com que aumente ou diminui a presença desses fatores de transcrição. No caso mais específico da resposta imunológica, nós temos um importante marcador que é a calcineurina, que se apresenta em duas formas no nosso citoplasma. Uma forma inativa, que não tem atividade, e uma forma já com mudança estrutural, que sim apresenta atividade. Temos também no nosso organismo, especificamente para a formação de interleucinas, o fator de transcrição NAFT, que é o mesmo que descrevi anteriormente. Esse fator de transcrição é responsável, então, pela ativação de regiões do DNA que serão, então, utilizadas para a síntese proteica, que levará à formação de interleucinas. E temos também algumas proteínas, com a proteína de ligação FK506, a FKBP, do qual ela é responsável, inclusive, pela ativação de calcineurina. Então, existe toda uma interligação entre calcineurina, fator de transcrição e proteínas de ligação ativadoras, que vão fazer com que no final eu tenha a formação de interleucinas, que vão iniciar ou vão dar seguimento a um processo de defesa, do qual eu não quero que ocorra momentaneamente. Mais detalhadamente, como é que isso funciona? Bom, então para entender a formação do processo de defesa em nível biomolecular, vamos então começar falando das imunofilinas. As imunofilinas são substâncias que nós temos em nosso organismo que desempenham o papel de modular a atividade de algumas
proteínas, fazendo com que ela então exerça suas atividades que dê sequência a um processo de defesa do nosso organismo. Pois bem, elas estão então dispersas no nosso citoplasma, geralmente na forma inativa, até que um certo estímulo chegue para que ela entre em ação. Daí o que nós temos então? No caso então de algumas imunofilinas, elas têm como papel fundamental fazer a mudança estrutural e conformacional de algumas proteínas, mudando o estado que se encontra alguns aminoácidos, como por exemplo a prolina, do qual ocorre, na sua presença, a conversão de uma forma trans para uma forma cis, o que vai fazer então com que a proteína mude a sua estrutura conformacional, que pode ser de uma estrutura que esteja linear e aberta para, após a atuação de uma imunofilina, passar por uma conformação mais distanciada em alguns aspectos e contorcida. É assim que acontece com a calcineurina, no qual, quando ela está na sua forma estendida, ela é inativa. Mas, na presença de uma imunofilina, essa mesma calcineurina começa a ter uma conformação espacial diferente que lhe confere uma atividade, que vai fazer com que o processo de diferenciação celular para exercer uma defesa aconteça. Então, tudo depende da ação dessa imunofilina. Bom, e quais são as imunofilinas mais conhecidas? Nós temos as ciclofilinas, que desempenham esse papel, e temos umas que são mais exploradas e estudadas, que é a questão da proteína de ligação FK506, a FKBP, no qual existe também uma família de outras proteínas com essa característica, mas para efeitos de estudos de imunomodulação, essas proteínas são bastante estudadas. O que essas proteínas fazem, então, conforme foi já explicado? Essas proteínas, então, elas mudam a conformação estrutural de alguns aminoácidos, mudando a estrutura de proteínas, como é a calcineurina, que deixa de uma forma inativa para se tornar ativa pela mudança estrutural que ela começa a apresentar, então, que era de uma forma estendida para uma forma contorcida. Então, imunofilinas são estruturas presentes no citoplasma, do qual a gente pode destacar a proteína FKBP, que muda a conformação estrutural de trans para cis de prolinas, e isso faz com que a estrutura geral da proteína se modifique de uma forma inativa para uma forma ativa. E o que esta mudança conformacional leva em termos de exercício de defesa de uma célula? Bom, o que acontece? Então, quando eu tenho as células T em atividade, já na presença de um antígeno, o que acontece? Como foi mencionado anteriormente, as proteínas de ligação FKBP, então, começam a cumprir o seu papel, tem mudança conformacional, então, na calcineurina, que vai, então, começar a exercer sua atividade. Então, de uma calcineurina que não tem atividade, eu passo a ter, então, a calcineurina que apresenta atividade. Isso em função da presença da proteína FKBP. Bom, mas o que esta calcineurina ativa faz? Bom, sua principal atividade é ativar um fator de transcrição, que vai fazer com que uma parte do DNA que está inativa comece a ser usada para a síntese proteica de uma determinada substância. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. O fator de ligação se chama NATF. Esse fator de ligação, quando na presença de fósforo, fica inativo. Mas, uma vez que a calcineurina está ativa, o que ela faz? Ela promove a remoção desse fósforo presente.
deixando o fator de transcrição NATF livre para a atividade. E o que vai acontecer a partir de então? Uma região do DNA, então, lá no núcleo já da célula, né? Ele vai migrar para o núcleo da célula, vai então começar a fazer síntese proteica e vai dar origem a uma substância. Que substância seria essa? As interleucinas, que vão dar toda a continuidade ao processo de defesa que vai culminar na destruição do órgão que está transplantado. Isso no nosso caso específico que a gente está estudando agora. Então, este é o processo, e essas são as substâncias moleculares envolvidas que culminam, então, né, na questão da formação da interleucina. Uma forma, então, de impedir que isso aconteça é atuar nesses pontos chaves, né, como na questão da ativação da calcineurina e até mesmo impedir, né, a atividade da calcineurina, para que o NAFT, né, o NATF, não venha a ter atividade e não venha a formar interleucina. Isso leva a uma imunomodulação. É assim que os fármacos tendem a agir. Bom, então nós temos toda, né, esta questão que foi explicada agora, né, que envolve a participação, né, de proteína de ligação, passando pela questão, né, da ativação da calcineurina, desfosforilação do fator de transcrição e sua atividade, formação de interleucinas. Bom, isso também tem ação, né, mediada pelo cálcio também, que ajuda nesta atividade, né, que é um fator também importante. Mas, se a intenção minha é impedir que a célula de defesa exerça uma defesa plena, porque assim pode comprometer o órgão, o que acontece? Eu preciso, então, impedir que esses fenômenos venham a acontecer. É assim que entra em ação tacrolimus, um medicamento que é imunomodulador, derivado de um certo fungo que apresenta como seu mecanismo de ação, né, uma atuação sobre o núcleo de células do linfócito T, atuando sobre o impedimento da liberação de calcineurina, né? Então, o que acontece? O tacrolimus se liga, né, à imunofilina distinta, que a gente acabou de apresentar para vocês, né, que é FKBP, só que aqui especificamente a 12, e a formação desse complexo FKBP12 tacrolimus inibe, né, diretamente a calcineurina. Sem a calcineurina ativa, né, não tem, né, a desfosforilação, né, o fator de transcrição permanece fosforilado e não tem dessa forma a formação de interleucinas, né. É assim então que a literatura explica, né, o fenômeno que acontece. E a ciclosporina, por sua vez, né, tem também uma ação, né, imunomoduladora, como descrito para o tacrolimus, né, e age, né, de uma forma semelhante também. O processo acaba sendo semelhante, né, impedindo a formação da calcineurina ativa, do qual então você não tem formação, né, ou melhor dizendo, né, a ativação do fator de transcrição. Isso leva então a um bloqueio na atividade da defesa, que é uma modulação que protege o órgão que está presente no organismo do ser humano. Outra forma, além desta apresentada, que envolve questões biomoleculares, é a atuação sobre algumas enzimas, né, que aí entra a ação de outros fármacos. Como, por exemplo, né, pode-se impedir, né, enzimas que formem as bases nitrogenadas. Fenômeno esse que a gente já viu quando estudou a questão, né, dos medicamentos para artrite reumatoide. Então, o que nós temos? Né? Nós temos uma enzima que apresenta uma concentração elevada, cerca de 10 vezes mais do que nas demais células, quando acontece, né, o processo de maturação de algumas células de defesa. Esta enzima é a inosina monofosfato desidrogenase, responsável pela formação de bases nitrogenadas como guanina. Então, há uma diferença desta enzima nas células quando o processo de defesa está em andamento. As células de defesa apresentam uma maior concentração desta enzima comparado com as outras. Isso a credenciou para ser um alvo de medicamentos imunomoduladores que afetassem o mínimo outras células. E foi assim, então, que nós tivemos, né, fármacos que atuassem dessa forma.
impedindo, né, a formação, né, de bases nitrogenadas, reduzindo, né, o número de DNA presente e, consequentemente, reduzindo a questão de síntese proteica. No caso específico, também de interleucinas, nas células de defesa, mais do que nas outras, levando ao fenômeno, então, da imunomodulação. Aí, então, o que nós temos? Né? Este fármaco atuante, que é o micofenolato de mofetil, né? Do qual, nos linfócitos, né, o que se observa? Né? As síntese de purinas, né, que são precursores das bases nitrogenadas, né, acontece muito envolvendo, né, a enzima inosina monofosfato desidrogenase. E a ação específica do micofenolato de mofetil, né, convertido no fígado em ácido micofenólico, né, que é a forma ativa, inibe reversivelmente, né, e não competitivamente a atividade, né, desta enzima durante a síntese de DNA, fazendo então com que eu tenha uma redução em síntese de DNA que vai refletir na síntese proteica e vai refletir na atividade de defesa da célula, imunomodulando ela também. Temos aí então, né, uma outra forma de atuar também, né? Só que essa de uma forma mais clássica, mais conhecida, que é a enzimática, e os anteriores, né, envolvendo a questão, né, de princípios biomoleculares. Então, em forma de resumo, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar no órgão que tem maior chance, né, infelizmente, de apresentar rejeição, que seria o caso, então, de um rim. Esse rim, então, na presença, né, num organismo diferente, levaria então a um sistema de defesa que levaria a combatê-lo. Né? Então envolveriam, né, diversas células de defesa com as suas respectivas maturações, né, como linfócito B, linfócito T, entre outros. E nós vimos que tem pontos chaves, né, envolvendo essa questão de maturação da célula, que levaria, né, à destruição, né, da célula do órgão transplantado. Quais seriam esses pontos chaves, né, envolvendo aí principalmente essas células, né? A enzima inosino monofosfato desidrogenase, responsável pela formação de purinas e de bases nitrogenadas, que levam à formação do DNA. Se eu conseguir reduzir essa formação, reduzo a formação proteica e reduzo a formação de interleucinas, por exemplo, né? Tem a proteína FKBP12, né, que é responsável pela atividade de mudança conformacional de algumas estruturas proteicas, que faz com que ela entre em atividade. E temos também fator de transcrição, NAFT, que uma vez, né, que a proteína FKBP ativa algumas substâncias, faz com que esse fator, então, entre em ação por um processo de desfosforilação. Daí, então, esses pontos-chave são essenciais para a obtenção de fármacos, né, cujo objetivo é reduzir a atividade das células de defesa, mais do que as demais células, e assim eu consigo uma imunomodulação que aumente o tempo de sobrevida do enxerto. E como que isso pode ser feito? Eu posso impedir a ação da enzima inosina monofosfato desidrogenase, e isso compete ao micofenolato de mofetil, que é o fármaco, então, responsável por essa atividade. Eu posso atuar sobre os fatores de transcrição, né, via, né, proteína, através da ciclosporina e também do tacrolimus, e também do sirolimus. Né? Então, seriam esses os pontos chaves de atuação desses fármacos para que se tenha, então, né, uma imunomodulação. Nos tratamentos, a gente observa que os pacientes acabam utilizando vários medicamentos e não apenas um. Qual a razão clínica para isso? Se você usasse, né, para obter a imunomodulação desejada apenas um medicamento, você aumentaria a chance de efeitos adversos dose dependente. Então, a combinação dos fármacos permite que eu alcance o resultado terapêutico, mexendo em diversos pontos e evitando assim a ocorrência de efeitos adversos dose dependentes por uma única via. Né? Então, esta é uma das explicações. Uma das explicações que se tem, né, por que eu tenho tantos medicamentos disponíveis e por que, né, o paciente acaba levando, né, uma bandeja, né, cheia de medicamentos diferentes para o tratamento, né, na verdade, para a questão, né, de evitar a rejeição do órgão transplantado. Bom, daí chegamos então, né, ao papel do farmacêutico nesse contexto como um todo. Então é necessário que ele protocole suas atividades,
né? Os hospitais requerem essa ação do farmacêutico, clínicas de transplante também requerem, né? E as farmácias de medicamento de componente especializado também. E os protocolos têm que ter algumas informações básicas, né? Além daquelas que já contêm, né, o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Vou apresentar para vocês, né, um breve protocolo de aconselhamento, né, só de uma forma ilustrativa, para que vocês entendam, né, como é que funcionam esses protocolos que se tem principalmente em hospitais, né, antes da alta do paciente transplantado. Então, o que se sabe? O que se sabe é que os medicamentos atuam, né, de uma forma mais específica em alguns sistemas, né, tem afinidade para algumas células de alguns sistemas, né. Obviamente que a célula de defesa é o foco principal, mas acaba tendo cada classe de medicamento uma afinidade por um sistema diferenciado, levando a alguns efeitos mais comuns, né, que tem uma causa definida e que a dispensação tem que ser feita à medida de algumas orientações, né, e alguns diálogos iniciados com o paciente. Bom, o sistema cardiovascular é afetado sim pela ação de imunomoduladores. O sistema gastrointestinal também, né, muito em função do desequilíbrio da flora, né, intestinal que possa vir a acontecer. As células do organismo também, em função desse desequilíbrio, risco de infecções oportunistas na pele, bem como dificuldade de renovação celular também, que pode acontecer em algumas células do epitélio. O sistema endócrino também é afetado. Alguns medicamentos têm uma ação mais incisiva sobre, por exemplo, o pâncreas, levando a uma redução da sua atividade, né? O próprio sistema imunológico, né? Obviamente, né, que tem que estar aqui e tem que ser mencionado, né? E a questão das interações medicamentosas também, porque alguns órgãos acabam sendo afetados e a presença de alguns medicamentos aumenta o risco. Isso já é descrito na literatura científica. Bom, então no sistema cardiovascular, por uma ação sobre células, né, do rim principalmente, né, nós temos risco de hipertensão arterial, né, do qual se dá muito pela redução da função renal, né. Ciclosporina é um exemplo de medicamento que apresenta um certo grau de risco para a função renal, né. Também acontece nesse processo de uso desses medicamentos, né, uma liberação aumentada de endotolinas, redução da síntese de prostaglandinas e retenção aumentada de sódio, que tudo leva a uma hipertensão arterial. Então, pacientes transplantados têm uma grande chance de ou desenvolver ou agravar sua hipertensão arterial. Sendo necessário, então, né, medidas não farmacológicas, né, medidas de acompanhamento, né, e também, né, um melhor cuidado, né, junto ao seu cardiologista, desta questão envolvendo, né, a sua pressão arterial. Então é fato, medicamentos imunossupressores vão afetar a pressão arterial. E é sempre, né, bom questionar os pacientes a respeito disso. Questão gastrointestinal. Temos muitos casos, né, e evidências que mostram, né, a questão da gengivite, né, em função da imunomodulação que acontece de uma forma geral, né, e os alimentos que ficam, né, na boca vão levar esse processo, né, de inflamação das gengivas, que tem como causa a redução da atividade imunológica e o risco maior de infecções bucais, né. Daí sempre é bom conversar com o paciente sobre, né, a questão, né, da importância, né, da higiene bucal, reforçar isso bastante com ele, porque são eventos bem comuns de acontecer. Também no sistema gastrointestinal, né, a ocorrência de diarreias, principalmente no início do tratamento, né, então é importante estar atento a essas questões, né, que tem a ver com a redução da atividade imunológica, né, e aumento de micro-organismos nocivos, um desequilíbrio na flora intestinal, né, e nesses casos uma alimentação leve, adequada e bastante hidratação com soro também. Problemas dermatológicos, né, além das infecções oportunistas, a fotossensibilidade se torna comum nos pacientes, né, devido a uma renovação não adequada, né, das células da epiderme, que acabam sendo sensíveis também à ação dos fármacos, né, e a questão do uso do filtro solar, principalmente, né, no verão, se torna essencial e fundamental. Daí nós temos então, né, a questão endócrina, né, então a hiperglicemia, o pâncreas acaba sentindo também a ação desses fármacos, né, na questão da sua atividade celular. Então nós temos alterações metabólicas que acontecem. Esse diabético também é como hipertenso, né, fazer o acompanhamento,
adotar medidas não farmacológicas e ficar sempre, né, em alerta com relação a esta condição clínica. Questão imunológica, principalmente nos dias de hoje, tá, gente? Infecções oportunistas, né? Questão, né, disseminação de vírus, né? Seguir as recomendações para não se contaminar com o Covid-19. Então, né, a redução da atividade imunológica geral leva a esse risco e é preciso, né? Isso foi preparado até antes do momento que a gente vive, né? Mas sempre evitar locais aglomerados, propensos à propagação de agentes infecciosos e reforçar a importância da higienização. Se já era assim antes, né, imagina agora então, né, um cuidado redobrado. E a questão das interações medicamentosas, né? Como falei, né, a ciclosporina, principalmente, né, atua sobre um risco renal, né, na atividade dos rins. Usar anti-inflamatórios não esteroidais aumentam esse problema. Então a pessoa talvez nem transplantou o rim, né? Transplantou um fígado, vai usar ciclosporina. Porém, né, o que pode vir a acontecer? Né? Se abusar da automedicação de AINES, pode correr o risco de perder agora o rim também. Né? Então, e tem a ver muito com a questão da redução de prostaglandinas envolvidas no processo, né? E, né, além disso, né, tem riscos de afetar a pressão arterial, né, problemas gastrointestinais, entre outros. A orientação é sempre, né, que a gente, né, sempre prioriza, né, evitar a automedicação. Bom, aqui é um exemplo, então, de algumas informações de efeitos que acontecem e sempre estar proativo, né? Não preencher todos aqui, deixo como forma de exercício para todo mundo pensar a respeito de como que inicia um diálogo com o paciente nessas condições, né? Sempre lembrando que são pacientes muito receptivos, né, às orientações. Bom, assim então chegamos, né, ao final desta aula, cujos objetivos principais eram conhecer os aspectos básicos imunológicos. Então a gente viu hoje também aspectos, né, da biologia molecular envolvendo a questão dos mecanismos de defesa, né, que são importantes para a questão da compreensão da ação dos medicamentos. Vimos os tipos de transplantes existentes, assim como, né, o risco de rejeição que acontece em cada um deles, os tipos de rejeição e o uso das medicações e das orientações que foi repassado agora no final nesse protocolo clínico, né? E conhecemos também, né, a ação dos fármacos, né? Lembrando que podem atuar principalmente, né, em vias biomoleculares, impedindo, né, a atividade de algumas moléculas que vão impedir a formação de interleucinas, ou a outra maneira, uma maneira mais clássica, né, que é a ação sobre uma enzima em específico, que impede, né, a atividade de formação proteica por redução da síntese, né, lentificação da síntese da fita de DNA. E é importante também salientar que os outros medicamentos, como a azatioprina, né, a gente já acabou vendo também na artrite reumatoide. Né? Então é só dar uma estudada, uma adequada com relação a esta condição clínica, né? E uma ênfase, tá, gente, em especial na questão do aconselhamento, tá? Sempre estar pronto a prestar esses esclarecimentos, porque por mais que eles sejam pacientes interessados, né, muitos ainda carecem de informações. E a gente tem que cumprir o nosso papel, ok? Verifique se no ambiente virtual tem exercícios a serem feitos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado!